Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade à Lei 1794, que é a lei do regime jurídico dos servidores do município de Rio Branco, pensando em você que vai fazer o concurso da prefeitura amanhã. Acredito que todos estão ansiosos com a prova de amanhã. E pensando nisso, eu trouxe, na verdade, 10 questões da Lei 1794, questões essas que eu acredito que tem grande potencial de cair na prova de vocês. Jogo rápido, questão rápida, uma continuação do que o Cleilson já vinha trazendo de questões para deixar vocês afiados para a prova de amanhã, tá bom? Vamos lá. Só lembrando vocês para se inscreverem no canal, acompanhar os nossos vídeos e nos seguir nas redes sociais, tá ok? Vamos lá, aqui o nosso querido amigo Cleilson, o grande fera. Lei 1794 de 2009, lei do município de Rio Branco, que rege os servidores efetivos. Você que vai passar na prova de amanhã, vai acertar todas as questões da legislação e com certeza vai ser regido por essa lei. Então é de suma importância que você não somente estude, mas aprenda sobre a lei, porque é a lei que vai reger você enquanto servidor público do município de Rio Branco. Vamos lá, então? São 10 questõezinhas e a didática é a seguinte: eu trouxe a questão, a gente vai ler a questão na íntegra, depois vem a resposta e se tiver algo a falar, algo a acrescentar, eu vou trazer para vocês, tá bom? Mas a ideia é que seja algo bem rápido, uma revisão bem sucinta em cima de questões para você que vai fazer a prova amanhã, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos direto. Primeira questão. Segundo a Lei 1794 de 2009, são deveres do servidor público municipal, exceto: letra A, cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente legais. Letra B, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Letra C, observar as normas legais e regulamentares. E letra D, ser leal às instituições a que servir. E aí? Só lembrando, né, um adendo, a banca do concurso de vocês de amanhã traz 4 alternativas. Então, nada de 5 alternativas, que é o normal, né? Até a letra E. Essa banca ela é diferenciada nessa questão e ela traz só 4 alternativas. Tá bom? Então, vamos lá. São deveres do servidor público municipal, isso, servidores públicos do município de Rio Branco, de acordo com a Lei 1794. Letra A, letra B, letra C, letra D. Se atentem para as pegadinhas, né? Troca de palavras, palavras a mais, palavras a menos. Então, nesse quesito é bom a gente estar bem atento. Vamos lá, a resposta é a letra A. Cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais. Então, o erro está ali, ó, uma única palavra. Vamos para a lei. Artigo 106. São deveres do servidor: exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo, é um dever do servidor público. Ser leal às instituições a que servir, também é um dever. Observar as normas legais e regulamentares, também é um dever do servidor público. Cumprir as ordens superiores, exceto, na questão veio mesmo. Então, exceto quando manifestamente ilegais. É um dever do servidor cumprir as ordens superiores? Com certeza. Quando você for servidor, e não somente servidor, mas em qualquer área empregatícia que você atue, seja no serviço público, seja na iniciativa privada, é um dever seu cumprir as ordens do seu chefe. Né? Mas, no entanto, existe um adendo.
exceto quando elas forem manifestamente ilegais. E o que seria isso? É quando aquela ordem do seu superior ela vai de encontro a uma legislação penal, a uma legislação civil, ou seja, ela se considera um crime ou uma proibição. Então, ela é manifestamente ilegal. Nesse caso, você está, digamos, você pode não aceitar. Na verdade, você deve não aceitar. Tá bom? Voltando, outro ponto interessante é o exceto. Prestar muita atenção nessas questões que vêm exceto, não, né? Porque eles querem aquilo que é exceção. Por exemplo, aqui nessa questão, ele está pedindo a exceção dos deveres do servidor público. Existem esses daqui, além de outros, né, claro, mas ele pediu a exceção de um artigo, tá bom? Então, vamos ficar atento. Resposta certa, letra A. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Vamos para a próxima. Outra coisa, vocês têm que ler essas questões de deveres e responsabilidade, tem que estar na ponta da língua de vocês. Porque aqui é puramente decoreba. A banca ela não vai colocar questões mirabolantes, até porque não é o perfil da banca. O que ela vai fazer é copiar a letra da lei e mudar uma palavra ou outra, como eu fiz aqui, tá bom? Para pegar vocês desprevenidos. Vamos lá para a segunda questão. Questão número 2. Conforme a Lei 1794 de 2009, é proibido ao servidor público, exceto, letra A, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição, recusar fé a documentos públicos, manter sob sua chefia imediata encargo ou função de confiança cônjuge, companheiro ou parente até o 5º grau civil. Mais uma vez, uma questão que está cobrando a literalidade da lei, né? Por isso, a importância máxima de você ler a lei seca, os concurseiros chamam de lei seca, que é você pegar a lei e simplesmente ler artigo por artigo. Aqui mais uma questão nesse sentido, e lembrando do exceto. Ali, ó, exceto. É proibido ao servidor público? Vai trazer um rol, mas vai ter uma que não faz parte das proibições. A banca pode pegar um dever e colocar como proibido, por exemplo. Aí você tem que estar atento. Tá bom? E aí? Quem sabe essa daqui? Quem acertaria se caísse uma prova, uma questão dessa na prova? Essa aqui é uma questão mais de atenção. Né? Se você leu os incisos que falam sobre a proibição dos servidores públicos, você vai acertar isso daqui. Vamos lá. Jogo rápido, então. Resposta, letra D. Letra D está errado, por quê? Porque ele fala que é manter sob sua chefia imediata encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 5º grau civil. Não, não é 5º. Eu acho que em todas as legislações que falam sobre esse tema, nem existe 5º. Geralmente ou é 2º grau ou é 3º grau. Né? E no caso aqui é 2º grau. Artigo 107 da lei fala: ao servidor é proibido, aqui é proibido, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Aqui já daria uma questão. Né? A banca poderia colocar: é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente, independentemente da autorização do chefe. Já daria uma questão, né? Aqui, ó, é sem prévia autorização do chefe. É proibido. É proibido retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. É proibido ao servidor recusar fé a documentos públicos. Uma questão bem
corriqueira nos concursos, esse inciso 3. E, por último, é proibido ao servidor manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Aqui foi a pegadinha da banca. Percebam que, da banca, no caso, eu. No caso, percebam que ela só mudou uma palavra. Ao invés de quinto, ao invés de segundo, colocou quinto. Então, é até o segundo grau civil, nada de quinto, tá bom? Mais uma vez, a importância de lermos a letra da lei. Recomendo que leiam como revisão de última hora, de pré-prova, esses incisos, artigos 106 e 107, que falam da proibição e dos deveres do servidor público. Ok? Vamos lá, próxima questão. Questão número 3. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada por qual autoridade? Letra A, prefeito. Letra B, autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Letra C, dirigente máximo da instituição. E letra D, diretor de gestão de pessoas. Aqui mais uma questão que cobra a literalidade da lei. Uma observação importante. A banca, pelo que eu e o Cleilson a gente verificou de questões de concursos anteriores, ela não tem o costume de, nessa parte de legislação, de inovar. Até porque não tem como inovar de pegar questões mais jurisprudenciais ou doutrinárias. É letra da lei. É pegar o artigo, trocar palavras, mudar o contexto, né? E principalmente essa questão de datas, de grau de parentesco, prestar bastante atenção nisso. Quando estiver estudando, quando estiver lendo, se aparecer essa questão de autoridade, de grau civil, de datas, faça um marca-texto porque é importante, tá bom? Então, nessa questão aqui, nós pegamos um artigo, transcrevemos, né, fizemos uma questão e queremos saber qual autoridade que vai declarar esse acúmulo lícito de 2 cargos efetivos do servidor. É o prefeito? É a autoridade máxima do órgão? É o dirigente máximo da instituição? Aqui vocês vão acertar essa. Vamos lá, resposta. Letra B, autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidas. Essa daqui, se a pessoa não estudou, caiu de paraquedas no dia da prova, com certeza ela iria colocar prefeito. Falou em autoridade máxima, está falando de legislação municipal, concurso da prefeitura. Então, a pessoa, se fosse um candidato que não tivesse estudado a lei, a minha resposta com certeza seria a letra A. Mas, para vocês que estudaram com o nosso querido Cleilson, toda a lei 1794 do município de Rio Branco, com certeza vocês vão acertar. Letra B, a resposta, o artigo é o 110. O servidor público vinculado ao regime... O servidor público vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidas. Aqui é uma situação bem peculiar, né? É o servidor que está acumulando
2 cargos efetivos. Ele tem 2 cargos estatutários. E, além disso, ele é investido num cargo de comissão, né? Um cargo comissionado, que a gente chama, né? Ele é comissionado. Nesse caso, a regra é ele ficar afastado dos 2 cargos e ficar só no cargo comissionado. Mas há uma exceção, que é aqui o salvo na hipótese de haver compatibilidade de local e horário com um dos cargos efetivos. Aí, nesse caso, ele pode acumula um cargo efetivo, ele tem 2, acumula um cargo efetivo com o cargo em comissão. Entenderam? E aí, essa opção tem que ser declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade envolvido. É uma questão bem peculiar, mas também que pode cair em prova. Tem a exceção da compatibilidade de horário e local. E, além disso, tem que ser declarada pela autoridade. Não sei se vocês entenderam, vou repetir. Esse inciso está falando de um servidor que tem 2 cargos efetivos, digamos que ele seja professor, tenha 2 cargos de professor, de manhã e outra tarde. Isso é efetivo, estatutário. E aí ele é convocado para assumir um cargo de comissão na Secretaria de Educação, por exemplo. A regra é ele ficar afastado dos 2 cargos de professores efetivos e ficar só no cargo de comissão. Entendeu? A exceção é quando houver compatibilidade de horário e local. Digamos que o cargo que ele vai exercer em comissão na secretaria seja no período da tarde, ele deixa o cargo de professor no período da tarde e fica só com o cargo de professor no período da manhã. Entendeu? Aí, período da manhã, professor, período da tarde, cargo em comissão. Nesse caso, nessa situação, tem que haver uma declaração da autoridade máxima. Ok? Eu até que ia desenhar aqui para vocês um esqueminha, mas infelizmente eu estou sem a minha mesa digitalizadora, tá bom? Mas espero que vocês tenham conseguido compreender essa questão. Só voltando aqui, letra B, a resposta, vamos para a questão 4. De acordo com a Lei 1794 de 2009, na aplicação das serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Letra A, demissões. Letra B, advertências. Letra C, penalidades. Letra D, cassações. Aqui é uma questão de quando nós estudávamos na 5ª série no ensino fundamental, que tinha essas questões para você, tinha o pontilhado e você tinha que completar, a questão de complete. Claro que não vai cair uma questão dessa na prova, mas didaticamente é bom para você compreender como a banca pode mudar uma palavra ou acrescentar. Então, vamos lá. Na aplicação das demissões, advertências, penalidades, cassações, qual é das alternativas? Vamos lá. Resposta: penalidades. Então, na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e antecedentes funcionais. Tá ok? Onde está isso? Está no artigo 118. O artigo 117 vai falar que são penalidades disciplinares: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. E no 118,
tá o artigo da nossa questão. Então, a resposta é penalidades. Ok? Questão bem tranquila. Recomendo também que decore o artigo 117 para saberem quais são as penalidades disciplinares contidas na lei. Né? Aqui é um artigo fácil de você fazer 3, 4 questões no concurso. Só é perguntar quais são as penalidades disciplinares e colocar lá um exceto. Aí coloca advertência, suspensão, demissão, e coloca outra que não tem nada a ver. Então é bom vocês decorarem. Vamos lá, próxima questão. Questão de número 5. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições, que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder, letra A, 30 dias, letra B, 45 dias, letra C, 60 dias, letra D, 90 dias. E aí? Aqui está falando de suspensão, de advertência, né? Aí está querendo saber quanto tempo, o limite máximo de tempo que um servidor pode ficar suspenso. Aqui é outra questão outro assunto, na verdade, que vocês têm que ter decorado, né? O que é suspensão? O que é advertência? Quantos dias a pessoa pode ficar suspensa? Servidor público, né? Esse daqui, a resposta é letra D, 90 dias. Então, a suspensão, quando ela for aplicada como reincidência das advertências, ela não pode exceder 90 dias. Tá bom? Aqui, ó, resposta letra D. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder 90 dias. Certo? Coisa interessante. Bom, a questão aqui fala sobre advertência. Aqui está falando, esse artigo, deixa eu ver aqui, está falando que são casos de suspensão aqueles que são reincidentes das faltas punidas com advertência. E quais são os casos de advertência na lei? Aqui eu trouxe para vocês. Ó. Artigo 107, casos que serão punidos com advertência. Ao servidor é proibido. Do inciso 1 ao 7, do inciso 19 e o inciso 20, são casos que serão punidos com advertência. Tá bom? Então é interessante que vocês também decorem esse inciso, porque a banca pode cobrar perguntando qual das alternativas abaixo é considerado advertência pela lei. Por exemplo, se colocar lá uma alternativa, recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado, é o inciso 19. E vocês saberiam se isso é caso de advertência, de suspensão, de demissão, de cassação? Então, é bom decorar. Tá ok? Vou ler para vocês para ficar na cabeça de vocês. Ao servidor é proibido. Lembre, esses aqui são os casos que serão punidos com advertência. A advertência é aquela infração, aquela penalidade de menor potencial. Geralmente ela é de forma escrita e às vezes verbal. O chefe imediato, o chefe geral chega para o servidor e dá uma advertência. Ó, fulano, fiquei sabendo que você recusou fé a documentos públicos. Então, vou lhe advertir aqui formalmente para que isso não aconteça. Tá bom? Geralmente funciona assim. Artigo 107. Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente
qualquer documento ou objeto da repartição. Recusar fé a documentos públicos. É proibido também ao servidor opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. É proibido promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. É proibido cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. É proibido coagir ou liciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado e, por último, violar prerrogativas e direitos dos advogados no exercício de sua função. Ok? Lembrando mais uma vez, print essa tela. São os casos que serão punidos com advertência. Tá bom? Vamos lá, então. Questão número 6. Dá um tempo para vocês darem uma lida aí nessa questão. Vamos lá, questão número 6. Será punido com suspensão de até, dias, o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Letra A, 5 dias. Letra B, 10 dias. Letra C, 15 dias. E letra D, 20 dias. Então, aqui, mais um caso específico, particular da lei, né, que está falando de suspensão a um servidor que se recusou a participar de uma inspeção médica. Aqui, por algum motivo, né, são N situações que o chefe pediu para o servidor comparecer à junta médica para fazer alguma verificação, né, uma inspeção médica, e o servidor se recusou. Nesse caso, a recusa dele tem efeitos, vai ser punido. Qual é a punição? Qual é a penalidade? É uma suspensão. De quantos dias? 5, 10, 15 ou 20? Jogo rápido, então, 15 dias. Tá bom? Então, você que vai ser servidor da prefeitura sabe, já fique sabendo. Quando você entrar lá, e por algum motivo você tiver, ou seu chefe pedir para você participar de uma inspeção médica e você se recusar, você vai ser suspenso por 15 dias. E lembre-se, essa suspensão com certeza vai ter efeito no seu cadastro funcional, no seu de trabalho e com certeza na sua remuneração. Tá bom? Artigo da lei, artigo 120, parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Ok? É um inciso bem peculiar, mas que vai que a banca decida se aprofundar mais. Então, vocês já estão atentos a esse inciso, na verdade, esse parágrafo. Ok? Na próxima questão. Questão número 7. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de quantos anos, respectivamente? A, 5 a 3 anos. B, 3 e 5 anos. C, 5 e 7 anos. E letra D, 7 e 9 anos. O que vocês acham dessa questão? Essa questão, ela tem um adendo, né, que eu coloquei de propósito, tanto nas alternativas quanto na questão. Depois eu vou falar para vocês, depois da resposta. As penalidades de advertência de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de quantos anos, respectivamente? O que acontece?
a gente vem falando de penalidades, né? Demissão, cassação, aposentadoria, etc. A lei vai falar que a advertência e a suspensão, eles não vão ficar para sempre no registro funcional do servidor. Digamos que você recebeu uma advertência porque você estava recusando a dar fé pública nos documentos. Pegou lá uma advertência por escrito e isso vai ficar no seu cadastro funcional, como se fosse a sua carteira de trabalho. Isso fica registrado. Ao contrário da carteira de trabalho, que fica para sempre lá registrado, no serviço público tem prescrição, ou seja, vai deixar essas advertências, vão deixar de estar registradas na sua carteira funcional depois de algum tempo. E é isso que a questão quer saber. Depois de quanto tempo os registros de advertência e suspensão serão retirados da sua carteira funcional? Entenderam? E aí, o que vocês acham? A resposta, letra B. Letra B, 3 e 5 anos. Ok? 3 e 5, depois de 3 anos do registro da sua advertência, será cancelado, será retirado. E depois de 5 anos do registro da sua suspensão, será retirado também dos seus registros funcionais. Ok? Então, é bom fazer o paralelo. Ó. Penalidade, advertência, 3 anos. Suspensão é 5 anos. Eu acabei grifando aqui errado, mas o certo é advertência, 3 anos, suspensão, 5 anos. Tá bom? Vou ler aqui na íntegra para vocês. Ó. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 anos para advertência e 5 anos para suspensão de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Tá ok? Na hora de grifar, eu acabei colocando penalidade, mas o certo é advertência, 3 anos, suspensão, 5 anos. Certo? Conferindo, resposta, letra B. Vamos lá. Próxima questão, de número 8, está acabando. Era para ser uma revisão rápida, já estamos nos 32 minutos, tá bom? Não quero tomar o tempo de vocês, porque eu sou concurseiro, né? Ainda sou concurseiro, e eu sei que esse pré-prova, principalmente no sábado, eu costumo estudar até de noite, né? Porque esse negócio de descansar um dia antes não cabe para mim, porque bate a ansiedade, bate o nervosismo, e só passa se eu estiver estudando. Não sei como é que vocês reagem a essa situação, ou qual postura vocês adotam diante da prova, mas no meu caso, eu costumo estudar. Tá ok? Vamos lá, questão número 8. A Lei 1794 de 2009, no seu artigo 123, traz um rol de situações que serão penalizadas com a demissão do servidor, caso ele incorra em tais situações. Assinale a alternativa que não traz um caso de demissão do servidor. Letra A, abandono de cargo. Letra B, improbidade administrativa. Letra C, insubordinação grave em serviço. E letra D, recusar fé a documentos públicos. E aí, o que vocês acham dessa questão? Dê uma pausa, dá uma lida, antes de a gente dar a resposta. Aqui, ele trouxe o artigo 123 da lei, que lá está falando das situações de demissões. Né? No entanto, ele quer a exceção, ele quer a alternativa que não é o caso de demissão. Existem 3 alternativas que são casos passíveis de demissão do servidor e existe um que não é. E é exatamente esse um que não é que a alternativa está querendo que vocês saibam. A resposta, então, é
Letra D. Tá? Mais uma vez, eu enfatizo. Essas questões que trazem negações, né? Não, exceto, não consta, vocês têm que ficar atento, porque na hora da prova, a adrenalina está lá em cima. Você, às vezes, passa despercebido uma palavra, mas essa palavra pode ser um não. Né? Não que passa despercebido, aí você vai ler, por exemplo, assinale a alternativa que traz um caso de demissão do servidor. Aí você olha a letra A, abandono de cargo. Você já, abandono de cargo, já marca, já passa para a próxima. Então, muita atenção na hora de ler as questões. Leiam com atenção, porque, lembram, a função do examinador de prova é fazer com que você erre a questão. E para isso ele vai usar de malabarismos no português para tentar enganar você. Tá bom? Então, recusar fé a documentos públicos não é um caso de demissão. Tá ok? Ó, voltando ao artigo 107, recusar fé a documentos públicos é um caso de advertência. Tá bom? Então, quem decorou ou quem leu, mesmo que superficialmente, o artigo 107, vai lembrar que são casos de advertência e não de demissão. Os casos de demissões, são os casos elencados no artigo 123, tá bom? Esse também você tem que ler, todos eles, e, além disso, um ou outro você tem que saber a explicação. Eu acredito que a banca não vai trazer, por exemplo, a diferença entre abandono de cargo e inassiduidade habitual. Acho que não é o perfil da banca, mas, em todo caso, é bom vocês terem uma ideia, tá bom? Então, o artigo 123 traz os casos, elenca os casos de demissão. Abandono de cargo é passivo de demissão, segundo a lei? Vamos lá. Abandono de cargo, inciso 2. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 2, abandono de cargo. E o que seria isso? Abandono de cargo. Você que vai ser servidor público da prefeitura e que está estudando a lei 1794, fique atento. Abandono de cargo é a ausência intencional do servidor por mais de 30 dias. Né? Digamos que não quero que isso aconteça com você, mas você entra no serviço público, na prefeitura, e por algum motivo injustificado, intencional, você passa mais de 30 dias. Vou viajar. Passa 30 dias viajando. Não é sua férias, você não está de atestado. Seu chefe não autorizou. Isso é caso de demissão por abandono de cargo. Tá bom? Vamos lá. A alternativa também fala sobre improbidade administrativa. Vamos ver se a demissão é caso de demissão. Tá aqui, ó. Artigo 4, improbidade administrativa. Aqui já se aprofunda mais, porque existe uma lei, né? A lei de improbidade administrativa, que ela vai falar sobre enriquecimento ilícito, atentado contra os princípios da administração pública, e o outro que eu acabei esquecendo. Mas já é uma lei mais ampla. Acredito que você só sabendo que improbidade administrativa é caso de demissão já é o suficiente. Tá bom? Vamos lá. Também fala de insubordinação grave em serviço. Deixa eu ver onde é que está aqui, ó, artigo, inciso 6. A demissão será aplicada nos casos de insubordinação grave em serviço. Aqui, essa insubordinação, geralmente, ela vai estar mais regulamentada em alguma portaria, em alguma resolução da própria prefeitura. Né? Porque você falar em subordinação grave, o que é isso? Eu bater de frente com o chefe, eu desobedeci uma ordem direta, né? Então, está falando que é grave, tem que ser algo muito grave. Acredito que isso seja mais esclarecido em alguma normativa interna da prefeitura. Tá bom? Só para fazer aqui uma diferenciação entre o abandono de cargo do inciso 2 e a inassiduidade habitual do inciso 3. Abandono de cargo, já falei para vocês,
É algo intencional por mais de 30 dias que você se evade do seu cargo público. Inassiduidade, nome complicado, é a falta injustificada por mais de 60 dias e tem que ser intercalado durante 12 meses. Tá? Explicando. Digamos eu, Wesley Christian, servidor do município, Prefeitura de Rio Branco, eu começo a faltar durante um ano de 2024. Faltei 5 dias em janeiro, faltei 5 em fevereiro, faltei mais 5 em junho, e vou faltando 5 em 5. E isso sem justificativa, sem atestado, sem autorização do chefe. Quando chega no final do ano, no cômputo de 12 meses, e a minha chefia vê que eu faltei mais de 60 dias no ano, isso é passível de demissão. Né? Isso que se concretiza como inassiduidade habitual. É aquele servidor que ele não é assíduo no trabalho. Ele vai em falta 3. Tá bom? Então, tem essa diferenciação. Abandono é 30 dias seguidos. Inassiduidade é 60 intercalado durante o ano. Tá bom? Outro artigo para ler, decorar, interpretar, compreender. Que esse ele tem grande potencial de cair na prova. Tá ok? Questão de número 9. Estamos partindo já para a penúltima questão. Vamos lá, dê uma lida aí na questão 9. De acordo com o artigo 133 da Lei 1794 de 2009, a ação disciplinar aplicada nos casos de advertência prescreverá em quanto tempo? A. 1 ano. B. 90 dias. C. 2 anos. E D. 180 dias. E aí? Prescrição de advertência. Quanto tempo? 1 ano, 90 dias, 2 anos, 180 dias. Letra D é a resposta certa, 180 dias. Isso está no artigo 133. A questão até trouxe, né? A ação disciplinar prescreverá em 5 anos, quando se tratar de infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. A ação disciplinar prescreverá em 2 anos nos casos de suspensão. E a ação disciplinar prescreverá em 180 dias nos casos de advertência, que é outra questão, outro inciso que tem que decorar. 5 anos, eu decoraria assim, 5 anos demissão, 2 anos suspensão e 180 dias advertência. Lembrar que o maior é para demissão, 5 anos, o menor, que é em dias, é para advertência. Tá ok? Deixa eu só ver aqui um detalhe que eu acho que eu deixei passar. Tá. Aqui, ó. Aqui fala de registros cancelados. Aquela questão lá fala de prescrição. Prescrição é algo diferente de registros cancelados. Aqui está falando de registro na sua carteira funcional, na sua carteira de trabalho. Lá está falando de prescrição. Prescrição é diferente de registros cancelados. Tá? Lembre-se que são datas diferentes e significados também diferentes. Aqui fala de prescrição. Basicamente é quando você não pode mais voltar à tona nesse assunto. Prescreveu. Entendeu? Há 6 anos atrás, o fulano deveria ter sido demitido. 6 anos já passou. É até 5 anos. 5 anos prescreve. Tá bom? Vamos lá. Questão de número 10. A última. Tá? Espero que uma dessas questões caia na prova de vocês. E você que está assistindo essa pequena revisão aqui tenha sucesso e consiga acertar. A questão de número 10 vai falar:
Sindicância na administração pública é uma investigação feita pelos órgãos para apurar irregularidades ou faltas disciplinares cometidas por seus servidores. Conforme a Lei 1794 de 2009, da sindicância poderá resultar, exceto a. Demissão do servidor, b. Arquivamento do processo, c. Aplicação de penalidade de advertência e d. Instauração de processo disciplinar. E aí, essa daí? Essa daí fala de sindicância. Processo que existe nos órgãos públicos para apurar as irregularidades. É a Polícia Civil dos órgãos públicos. Então, vamos lá. Sindicância na administração pública. Da sindicância, desse procedimento de sindicância, poderá resultar em quê? Existem 3 respostas certas e uma está errada, que é o exceto. E é justamente a demissão do servidor. É que é interessante, porque aqui, ó, o artigo 136 já fala da sindicância poderá resultar arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias e instauração de processo disciplinar. Percebam que da sindicância pode resultar advertência e suspensão, que são uma das penalidades existentes na lei, mas não demissão. A demissão, ela é algo mais avançado, né? É algo que requer um procedimento mais, digamos, aprofundado, que no caso é o inciso 3º, instauração de processo disciplinar. A sindicância é o seguinte: o órgão, a autoridade, o chefe recebe alguma denúncia. O que ele faz? Abre uma sindicância. A sindicância vai fazer o quê? Vai apurar. Vai colher documento, depoimento, né? Nada muito aprofundado. Algo bem tranquilo. Diante dessa sindicância, diante desse documento, né? Diante dessas testemunhas, dessas informações, o que pode acontecer? Pode dar em nada. Não deu em nada. Não era situações que ensejariam algo mais detalhado. Então, arquiva o processo. Mas daí verificaram, depois da sindicância, que era algo que poderia causar uma advertência ao servidor, ou uma suspensão de até 30 dias. Então, aplica-se. Ou verificou-se que é algo grave. Após a sindicância, verificou-se que realmente o servidor incorreu em alguma infração grave. Então, instaura um processo disciplinar, que é o que a gente chama de famoso PAD. Instaura um processo disciplinar e, nesse processo disciplinar, vai haver uma diligência maior, né? Uma corrida por informações mais aprofundada. Vão convocar pessoas, vão recolher depoimentos, documentos e vão abrir um processo. Após o processo disciplinar, aí sim que pode haver a demissão do servidor. Se a comissão, geralmente é uma comissão que faz parte do PAD, se a comissão verificar que a penalidade é demissão, então o órgão vai ter que demitir o servidor. Tá bom? Então é importante. Da sindicância não resulta demissão. Diretamente não. Só nos casos que da sindicância passar por um PAD, aí sim, dentro do PAD há outras penalidades, dentre elas a demissão. Tá bom? Então, só para título de informação, a resposta é demissão do servidor. A sindicância pode gerar arquivamento, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão e instauração de PAD, mas não demissão. Ok? Artigo 136. Bom vocês também darem uma decorada. Tá bom? Então, questão número 10 era isso, pessoal. Era para ser uma revisão por questões rápidas de 30 minutos, mas já chegando aos 50 minutos. Espero que vocês tenham compreendido um pouco, pelo menos 10% do que a gente trouxe aqui. Agradeço a presença de vocês e desejo-lhes boa sorte
a prova de amanhã. Tenho muitos conhecidos que vão fazer, muitos amigos. Desejo sorte a todos eles, a todos vocês. E vocês continuem. Caso não dê certo, né, caso a pontuação não seja suficiente, não desistam, porque o primeiro passo já foi dado, que é os estudos, o início dos estudos. Agora é a continuidade. Se não der certo, continue. E mesmo que dê certo, lembre-se, vocês podem ir muito mais além. Tá bom? É um prazer. Deixe seu like, se inscreva no canal, que a gente vai continuar trazendo conteúdos bons para vocês, tá bom? Até mais, obrigado.